Salve galera, professor Christian chegando para mais uma aula de Geografia. O nosso tema hoje é Oceania, capítulo 6. Vamos falar um pouquinho sobre a geografia do continente oceânico, bem como aprofundarmos aí a geografia de Austrália e Nova Zelândia. Começamos aqui analisando uma tabela com dados geográficos dos dois países mais famosos da Oceania, os países que possuem ali um nível de desenvolvimento socioeconômico muito superior ao restante do continente, inclusive sendo incluídos no chamado Norte Geoeconômico, aquele grupo dos países mais desenvolvidos do mundo. Bom, nós temos ali alguns dados geográficos na tabela e algumas questões que são estabelecidas a partir da leitura desses dados geográficos. A primeira questão trata sobre a ideia de densidade demográfica. Qual dos países apresenta maior densidade demográfica? Bom, se avaliarmos pela tabela, veremos que a Austrália possui mais habitantes, ou seja, a população absoluta da Austrália é maior do que a da Nova Zelândia, até porque os territórios são muito diferentes em tamanho. Mas, ao dividirmos a população pelo tamanho do território, perceberemos que a Nova Zelândia possui uma densidade demográfica maior, 17 habitantes por quilômetro quadrado. Na Austrália, 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. A Austrália, inclusive, possui uma das menores densidades demográficas do globo. Lembrando que a densidade demográfica define o conceito de povoado em geografia e a população absoluta, a população total, define o conceito de populoso. Portanto, é correto afirmarmos que a Austrália é mais populosa, mas a Nova Zelândia é mais povoada. Perfeito, gente? Em qual dos países as médias térmicas anuais tendem a ser mais baixas? Na Nova Zelândia. Se nós olharmos a latitude média, não a longitude, somente a latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, perceberemos que a Nova Zelândia está mais afastada do Equador, portanto, ela apresenta ao longo do ano temperaturas mais baixas. O aquecimento no país é menor do que na Austrália, por exemplo. A gente percebe que a Austrália, inclusive, possui uma parte do seu território dentro da zona intertropical, o que não acontece com a Nova Zelândia. Nesses países predomina a imigração ou a emigração. Lembrando que a imigração é a entrada de pessoas em um país, né, pessoas estrangeiras que vão viver em outro país, e a imigração é a saída. Nesses casos, a gente percebe que as porcentagens de imigrantes em relação à população total são bem elevadas, correspondem a 25, a quase um quarto da população na Nova Zelândia e passa de um quarto, inclusive, na Austrália. Então, predominam processos de imigração pela elevada quantidade de imigrantes dentro dos seus territórios, certo? E a última questão, é possível estimar qual dos dois países é o mais industrializado? Sim, avaliaremos ali o PIB e as emissões de dióxido de carbono, CO2. A Austrália, nesses dois quesitos, ela tem um PIB maior e ela emite mais gases de efeito estufa, portanto, a atividade industrial, a produção de energia, a queima de combustíveis fósseis na Austrália é maior do que na Nova Zelândia. Perfeito, minha gente? Seguindo adiante, algumas informações básicas sobre a Oceania. O continente oceânico tem 8,9 milhões de quilômetros quadrados, tamanho semelhante ao do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Desses 8,9 milhões, 86% correspondem ao território da Austrália. Inclusive, se a Austrália não existisse, a Oceania não seria considerada um continente. Seriam ilhas ali da América ou da Ásia. 85% da economia da Oceania é produzida na Austrália e 60% da população australiana, 60% da população da Oceania está na Austrália. Vamos lembrar que a Austrália, apesar de ser esse grande país para a Oceania, a população da Austrália, por exemplo, é menor do que a população da região sul do Brasil. E a população somada de todos os países da Oceania é menor do que a população do estado de São Paulo. Só para a gente lembrar de alguns dados comparativos, correto, gente? Muito bem. Dois oceanos banham o continente oceânico, né, a Oceania, o Oceano Pacífico, que se distribui por maior parte do continente, e na parte oeste da Austrália nós temos o Oceano Índico. A Oceania ela é uma continuidade natural do Sudeste Asiático, mas difere do continente asiático na questão do povoamento, na história. Vamos lembrar que quando os europeus chegaram na Oceania, encontraram tribos aborígenes, nativos, né, que tinham sua cultura, seus costumes, hábitos, né, mas que não eram muito organizados do ponto de vista numérico, né, não formavam cidades e tal. Quando os europeus chegam no período colonial à Ásia, a Ásia já é constituída por grandes cidades, já populações numerosas. Então, a ocupação colonial na Oceania, a colonização da Oceania teve características distintas daquilo que se aplicou à Ásia. A gente nem fala em colonização efetivamente na Ásia, em algumas partes só da Ásia. Na Oceania isso foi muito mais visível. Perfeito, gente?
O continente oceânico ele está entre os limites dos trópicos, com uma parcela da Austrália e a Nova Zelândia abaixo do Trópico de Capricórnio, dentro da zona temperada do sul. Além da Austrália, existem grandes ilhas como a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné, a Nova Caledônia. A Nova Caledônia é uma possessão francesa. Também existem as ilhas chamadas de Micronésia, as pequenas ilhas, a Melanésia, que são as ilhas de população negra, e a Polinésia, formada por várias ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico, nos limites entre a Ásia, a Oceania e a América. Muitas das ilhas, inclusive da Polinésia, são ilhas pertencentes a outros países, não são países independentes, como Tahiti, Bora Bora, o Havaí, que pertence aos Estados Unidos, a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, só para citar alguns exemplos. Perfeito, minha gente? Bom, aqui nós temos alguns dados geográficos, percebemos aqui que a Austrália e a Nova Zelândia destoam completamente no cenário socioeconômico, em questão de PIB, na questão da renda per capita, em relação aos demais países da Oceania, que são países relativamente mais pobres, certo? São 14 países independentes que formam a Oceania, fora, é claro, aquela vastidão de ilhas que são possessões de Estados Unidos, de França e de Reino Unido, principalmente. Muito bem, falar um pouquinho sobre a Austrália, que é o país mais conhecido da Oceania. A Austrália é formada por 7,7 milhões de quilômetros quadrados, 25 milhões de habitantes aproximadamente, como a gente viu naquela tabela anterior. A Austrália tem características físicas muito particulares. O oeste é uma região muito desértica, onde existe uma escassez demográfica, ou seja, pouca população. O território australiano, como a gente já viu anteriormente, não é um território muito povoado. O subsolo australiano, sim, é rico em reservas minerais, destacando-se o ouro, o carvão mineral, o níquel, a bauxita, manganês, o cobre, urânio, petróleo e gás natural, além do diamante. Uma das maiores reservas de ferro, inclusive as maiores reservas de ferro do mundo, estão também na própria Austrália, não citadas aqui, mas o ferro é um recurso mineral importante para a Austrália, assim como é o carvão mineral, no qual, inclusive, a Austrália já chegou a liderar a produção mundial. O problema do país é a questão hídrica, um país muito desértico, um país muito seco, 60% do seu território é árido, e aí os recursos hídricos são muito escassos. Inclusive, recentemente, o governo australiano chegou a interromper programas de imigração por conta dessa escassez hídrica, não ter água para abastecer devidamente todas as cidades. Então o país recorre a táticas ou técnicas tecnológicas, ou tecnologias, melhor dizendo, mais avançadas, como a dessalinização da água do mar e, claro, a reutilização após o tratamento, é claro, de parte da água usada nas cidades. Perfeito? Maior parte da população australiana está concentrada no litoral da região sudeste, banhada pelo Oceano Pacífico, ali nas regiões de Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória, até a altura da Austrália Meridional, já no sul, ali na cidade de Adelaide. A maior cidade australiana é Sydney, com seus quase 5 milhões de habitantes. A capital da Austrália é Canberra, que ocupa ali o território da capital australiana, um dos dois territórios que compõem a Federação Australiana. Perfeito, gente? Bom, aspectos físicos, alguns detalhamentos aqui mais importantes. Então, os climas quentes, os climas de temperaturas mais elevadas estão situados ao norte, climas mais úmidos. Nessa região, inclusive lá no extremo norte da Austrália, a gente vai encontrar o Top End, que é uma região muito úmida, onde as chuvas e tempestades elas são muito frequentes entre janeiro e março, todos os anos. Nesse período, grandes tempestades ocorrem no extremo norte da Austrália por conta dos ventos de monções, que são ventos que transportam umidade do Oceano Índico em direção ao território da Ásia e da Austrália. Perfeito? Como a gente já comentou, o clima árido ocupa 60% do território e corresponde à parte centro-oeste do país. Na costa sudeste, há áreas com clima temperado úmido, onde estão justamente os maiores bolsões populacionais, mas dificilmente a temperatura fica negativa na Austrália. Na Tasmânia, aquela ilha mais ao sul, lá a famosa do tigre da Tasmânia, do diabo da Tasmânia, o tigre da Tasmânia não existe mais, nem era um felino, era um canídeo, já foi extinto em 1936, o último exemplar morreu. E na ilha da Tasmânia os invernos são mais rigorosos, até pela posição geográfica da ilha. Perfeito? A leste está a Cordilheira Australiana, que é a grande cordilheira divisória, que provoca chuvas orográficas na região. O que são chuvas orográficas? São chuvas de montanha. A umidade vem do oceano e encontra a grande cordilheira, que a gente pode perceber ali na porção leste, se estendendo por toda a porção leste do continente australiano,
do território australiano, onde estão ali as maiores elevações, inclusive do relevo, o Monte Kosciuszko, né? Enfim, então essa grande cordilheira, ela barra a umidade vinda do Oceano Pacífico em direção ao restante do território. Aí acaba ficando essa umidade retida, né, justamente nessa parte leste oriental da Austrália, inclusive ali tendo uma faixa de solos bastante férteis por conta da umidade que se acumula nessa região. Tá? No centro no centro da Austrália estão lá os desertos de Vitória, o de Simpson, né? A gente consegue inclusive encontrá-los nos mapas, encontrá-los no mapa, e o deserto de Pierre de Sturt, né? No noroeste, o grande deserto de areia, já lá em direção, né, ao Planalto de Kimberley, lá no território australiano. Essas áreas são conhecidas, esse grande interior australiano, né, os desertos interioranos australianos, são chamados de Outback, né, justamente as regiões de menor densidade demográfica do país. No oeste da Austrália, banhada pelo Índico, há um imenso planalto de altitudes não muito elevadas ao norte, a gente percebe inclusive no próprio mapa, o planalto ondulado de Kimberley, né? No extremo sudoeste dessa faixa índica do continente australiano, há uma estreita faixa de terras férteis de clima mediterrâneo, onde as chuvas ocorrem mais nos meses de inverno. Perfeito, gente? Na parte oeste, que é a parte menos populosa da Austrália, destaca-se a cidade de Perth, que é um dos grandes centros urbanos da Austrália, situados ali fora, né, do leste e do sudeste do país. Perfeito, gente? Muito bem. Colonização australiana, ela teve algumas características interessantes, né? Primeira coisa importante que a gente considera é que a Austrália ela passa a ser ocupada pelos ingleses a partir do final do século XVIII, 1788, quando os ingleses aportam em Sydney, na Baía de Sydney, né? Fundando ali a cidade mais importante da Austrália. Interessante que na mesma época em que os ingleses vão à Austrália, os Estados Unidos da América já tinha se tornado independente. E aí, os Estados Unidos da América não aceitava mais os prisioneiros britânicos no seu território. A Inglaterra mandava os seus prisioneiros para os Estados Unidos. E aí a Inglaterra então começa a mandar esses prisioneiros para a Austrália, longe, né, muito longe, perfeito. Então a Austrália surge como uma espécie de colônia penal britânica, formada por transgressores, né, bandidos, pessoas que deviam para a coroa britânica, impostos e tal, e que eram presas na Inglaterra e mandadas para bem longe, né, do território inglês. Perfeito? Então olha que interessante, um dos países mais desenvolvidos do mundo surge como uma colônia penal. Perfeito? Bom, o cenário de ocupação do território australiano ele só vai ter uma virada de chave, por assim dizer, na metade do século XIX, quando se descobre ouro no país. E aí então, entre 1850 e 1860, a população quase triplica, né? Eram 400 mil habitantes em 1850, passa-se a 1 milhão de habitantes em 1860. Né? Então, a população cresce assombrosamente. Associado, né, à mineração do ouro, já existia na Austrália, né, o cultivo de algumas espécies agrícolas, o trigo, a cevada, a cana-de-açúcar, também se criava ovelhas já nesse território. Então, isso faz com que o território australiano passe a ser mais efetivamente ocupado. Essa ocupação e esse desenvolvimento econômico com base na agropecuária e na mineração levam os australianos, os nativos da Austrália, a requererem a sua soberania junto à Inglaterra, fato que ocorre em 1901, quando a Austrália se torna soberana em relação à Inglaterra. Vamos lembrar que a Austrália até hoje ela pertence à Comunidade Britânica de Nações, né, a Commonwealth, e possui como chefe de Estado Supremo a Rainha Elizabeth II, que é a Rainha da Inglaterra. Embora, é claro, a Austrália tenha o seu próprio governo, eleito pelo povo, e por aí vai. Certo? Mas com uma curiosidade, isso vale também para a Nova Zelândia. Perfeito? Atualmente a Federação Australiana está dividida em apenas 6 estados. Vejam que um país muito grande, apenas 6 estados. A Austrália Ocidental, a Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória e Tasmânia, além de 2 territórios, que é o território da capital australiana, onde está Canberra, e o território do norte. Muito bem. Aí nós temos também a ideia da economia e o desenvolvimento australiano, um país muito desenvolvido, uma economia que é bastante diversificada, uma agropecuária bastante moderna, uma mineração, uma indústria bastante diversificada. Boa parte da população trabalha no setor terciário, que é o setor do comércio e da prestação de serviços. 79% dos trabalhadores australianos estão empregados no setor terciário, 18% na indústria e 2,7% apenas na agropecuária, embora a agropecuária seja um setor muito importante para a economia do país.
Por que, sendo um setor tão importante, poucas pessoas estão empregadas? Justo devido à mecanização, ao aporte tecnológico. Mais máquinas, né, no lugar de homens no campo australiano. Perfeito? Os principais produtos de exportação da Austrália são justamente produtos do setor primário da agricultura, da pecuária e do extrativismo mineral. Destacando o ferro, como já comentamos antes, o país é um dos maiores produtores mundiais, o Brasil também se destaca nesse cenário, a bauxita, que é o minério do alumínio, o chumbo, o níquel, o manganês, o ouro e a prata, além, é claro, de carne e trigo, lã e madeira. Perfeito? Os principais parceiros comerciais da Austrália, a grande potência, né, do Pacífico Sul, são, historicamente, o Reino Unido. Essa parceria vai ser duradoura desde a colonização até o século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aproximam-se da Austrália, os dois países se aproximam, e a partir dos anos 70 aumentam as trocas da Austrália com o Japão e também ali já no século XXI com a China. Vamos lembrar que a Austrália hoje ela participa de dois blocos econômicos extremamente importantes no mundo hoje, os blocos que mais movimentam as trocas comerciais no mundo, a APEC, né, que é a Associação Econômica, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, fundada em 1989, um bloco internacional, fundado inclusive no território australiano, mas que tem sede hoje em Singapura. 55% da produção econômica mundial é estabelecida pelos países da APEC, como a gente pode ver nesse mapa aqui. E em 2015 entrou em vigor aí o chamado Transpacífico, a parceria Transpacífico, o acordo Transpacífico, chamado TPP, que é formado aí por alguns países da orla do Pacífico, né, como por exemplo, aí a gente conta ali, são 12 países, né, com a saída dos Estados Unidos, Donald Trump retirou o país do acordo, passam a ser 11 países, mas todos os países aí de economia bastante diversificada, países ou emergentes, né, como é o caso do México, como é o caso da Malásia, da própria Nova Zelândia, Singapura, com economias já consolidadas, como é o caso do Japão, o caso do Canadá e o caso da própria Austrália. Perfeito, gente? Então o TPP aí é o grande acordo criado nos últimos tempos em torno do comércio mundial. Vamos lembrar que esses blocos eles sempre são estabelecidos para facilitar as trocas comerciais entre os países, a cooperação comercial, a cooperação econômica e até política também entre os membros. Uma situação importante na Austrália é a condição dos aborígenes, que são os habitantes originais do território australiano, depois de um longo período de massacre durante o período colonial. Os aborígenes, a partir dos anos 70 do século XX, começam a conseguir, né, seus direitos, começam a retomar as terras, conseguem a devolução de suas terras históricas, né, depois de um longo período, como eu falei, de genocídio e etnocídio. Vamos lembrar que existia uma política de branqueamento da população australiana, que vigorou durante todo o século XX, no qual os filhos de aborígenes eram retirados à força de suas famílias e levados para centros de internação, onde aprendiam a cultura cristã, a cultura australiana, e, ao mesmo tempo, eram preparados para serem empregados dos brancos nas fazendas ou nas cidades, mas principalmente nas fazendas da Austrália, certo? Essa cultura, essa política, ela foi interrompida no final dos anos 60, e aí a partir dos anos 70, como mencionado, né, há uma valorização, uma devolução, né, um resgate da identidade aborígene. A maior parte deles hoje está situada no território do norte, onde eles têm o direito, inclusive, de uso da terra, e somente eles podem autorizar a exploração de sua terra, caso eles queiram. Obviamente, autorizando a exploração econômica de suas terras, eles também ganham com aquilo que está sendo produzido ali. Perfeito, gente? Bom, a projeção mundial da Austrália, nós temos aí, a gente já falou sobre a questão da APEC e TPP, né, o país vem se consolidando como uma liderança no Pacífico Sul. No Hemisfério Sul, a Austrália e Brasil são as duas grandes lideranças. O Brasil definhou nos últimos anos em relação a isso, a Austrália mantém-se crescendo, né, há muito tempo. É um país aí que tem um longo período de crescimento econômico. O PIB ele cresce não muito exponencialmente, mas também não mantém-se, né, sempre positivo. Sempre há uma subida, uma porcentagem maior em relação ao ano anterior. Então a Austrália vem se consolidando aí com um país, né, de liderança no cenário do Hemisfério Sul. Perfeito, gente? As relações com o Reino Unido foram importantes até os anos 70, depois há um afastamento ali da Austrália e do país. A Austrália ainda pertence à comunidade britânica, como já mencionamos, né? Os Estados Unidos defendem, auxiliam os australianos na Segunda Guerra Mundial, impedindo invasões asiáticas, inclusive aí os laços, né, de amizade entre os dois países se estreitam,
né? E nos últimos tempos aí há uma aproximação com o Sudeste Asiático, com as potências asiáticas, né, estabelecendo aí os dois acordos que a gente mencionou anteriormente, os acordos referentes à APEC e ao TPP. Perfeito, gente? Com relação à irmãzinha, menorzinha da Austrália, a Nova Zelândia, um país bem diminuto, 276 mil quilômetros quadrados, é menor que o Rio Grande do Sul para a gente comparar, um país que tem 4,7 milhões de habitantes, uma população inferior à população do estado de Santa Catarina, para a gente comparar também. O país ele é dividido em duas grandes ilhas, são várias ilhas, mas duas se destacam, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, separadas pelo Estreito de Cook. O Monte Cook, situado na parte norte, é o ponto mais alto do relevo, com 3.754 metros de altitude. A Nova Zelândia está próxima do Cinturão de Fogo do Pacífico, então não são incomuns no território neozelandês terremotos de média magnitude, alguns até com magnitudes mais elevadas. Perfeito? Wellington é a capital, mas a maior cidade é Auckland. Mesma coisa da Austrália, né? Sydney é a maior cidade, mas a capital é Canberra. No século XVIII, europeus chegaram à Nova Zelândia e enfrentaram a resistência dos Maori, um povo muito guerreiro, né, que é muito famoso, conhecido pelo time de... Né, ele é representado culturalmente pelo time de rugby da Nova Zelândia, um time muito vencedor, os All Blacks, que fazem a haka antes de começarem seus jogos. A haka é um ritual tradicional maori de guerra, né? Então os Maori resistiram à ocupação inglesa e aí cederam a sua soberania em 1840, através do Tratado de Waitangi, né? Cederam sua soberania à Grã-Bretanha, mas não antes, sem exigirem o reconhecimento de direito às suas terras. Esses fatores levaram, né, a população maori a se manter no território, a se reproduzir, a ter orgulho da sua cultura, da sua origem. E hoje 15% dos neozelandeses são de origem maori, né, um povo que tem um traço étnico muito forte, físico muito forte, inclusive, certo? As línguas nacionais da Nova Zelândia são o inglês, que é o idioma nacional, o maori, e as línguas de sinais. A Nova Zelândia é conhecida por ser um país muito democrático, o primeiro país a permitir o voto feminino em 1893, inclusive hoje é governado por uma mulher que teve ação muito exemplar, inclusive, né, nessa pandemia, no combate ao coronavírus. A Nova Zelândia aí saiu praticamente incólume, né, da pandemia, com poucos contaminados, poucas vítimas fatais. Certo, gente? Muito bem. Os aspectos econômicos da Nova Zelândia: o país ele tem destaque no setor primário, o principal rebanho ovino, é uma das maiores densidades, né, o maior número de cabeças de ovelhas por população, cultivos de trigo, cevada, aveia, batata, milho, frutas e verduras, destacam-se também no setor agrário. A indústria bastante diversificada, com setores bastante desenvolvidos, metal mecânico, eletrônico, automobilístico, naval, né? Os principais produtos ainda vinculados ao setor primário. A Nova Zelândia é aquele país que, embora tenha suas indústrias, é desenvolvido com base até numa agropecuária bastante moderna, né? A carne, a lã e os laticínios, como a manteiga e o queijo, são os mais exportados pelo país. É membro da OCDE, juntamente com a Austrália, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a organização dos países mais ricos do mundo, que procura coordenar aí políticas econômicas e social dos estados ricos, né? Mantendo ali o sistema capitalista e também os regimes democráticos. O país também é membro da APEC e do Transpacífico. Certo, gente? Tem uma questão interessante na Nova Zelândia, que é justamente o envolvimento do país, né, no combate à proliferação de armas nucleares, né? O Pacífico é muito conhecido historicamente ao longo da Guerra Fria como zona de testes de armas nucleares por França, Estados Unidos e tal, né? O atol de Bikini, o atol de Mururoa eram constantemente bombardeados, as armas nucleares eram testadas e aí os países, né, Nova Zelândia e Austrália, permitiam que navios carregados de ogivas e tal de armas nucleares aportassem nos seus territórios. A Nova Zelândia, a partir dos anos 80, começa um enfrentamento com a França e posterior com os Estados Unidos, impedindo que esses testes continuem sendo feitos no Pacífico Sul. E ela consegue, ao final dos anos 90, que esses dois países, França e Estados Unidos, não façam mais, né, estejam proibidos de testar novas armas nucleares nesse ambiente. Tá? Então a Nova Zelândia tem aí justamente a sua principal, uma das principais finalidades do Estado neozelandês é justamente um Estado pacifista, né? Proteger seus recursos econômicos, suas zonas ecológicas, marítimas e por aí vai. Tá? Os gastos de defesa não ultrapassam geralmente 1% do PIB da Nova Zelândia. Então tem duas questões aqui para a gente considerar, né? O pioneirismo da Nova Zelândia na adoção de políticas democráticas e seu papel como Estado de bem-estar social,
dos países aí que inicialmente, né, permitiu ali a participação dos nativos, estabeleceu acordos com a população nativa. Hoje tem uma porcentagem elevada de maores na sua população, primeiro país a permitir o voto feminino, um país que tem uma política antinuclear bastante, né, efetiva, né, um país que vem se colocando de forma até mais assertiva, né, do que a própria Austrália no cenário do Pacífico Sul. A posição da Nova Zelândia no que diz respeito à política armamentista é isso que a gente comentou agora, é um país que é contrário aos tratados, né, ou contrário à produção de armas nucleares e vem assinando aí tratados antinucleares, né, de não proliferação de armas nucleares, vem impedindo, negociando com países, né, para que esses países cessem ou encerrem seus testes com armas nucleares. Perfeito, minha gente? Para finalizar o nosso capítulo, nós temos alguns exercícios na página 126, façam para revisar o que foi dito sobre a Austrália principalmente, e também aquelas tarefinhas básicas, né, as atividades 2 e 3 da página 136, para que vocês possam encerrar o capítulo. Pessoal, era isso por hoje. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.